tá? A primeira configuração que a gente poderia fazer seria ajustar a taxa de infiltração, né? Isso a gente consegue fazer aqui na aba de construção, tá? Só recapitulando, aqui na nossa área de trabalho nós temos algumas abas superiores, né? Que basicamente são as abas aqui onde a gente vai inserir as informações para o modelo, né? São os nossos inputs, e as abas inferiores aqui como sendo os resultados de saída, né? Onde a gente realiza a simulação e avalia os resultados. Então, as configurações que a gente faz normalmente acaba sendo aqui nas abas superiores. Quando eu venho na aba de construção, né, onde eu defino todos os materiais, né, da nossa edificação, nós temos a opção aqui de, né, o modelo de infiltração. Tá? Como nós estamos trabalhando com um modelo simplificado e eu preciso informar para o software qual que é a taxa de ventilação que está sendo utilizada, né, eu preciso informar qual que é a taxa de infiltração que eu considero. Né? Então, ele traz como padrão aqui 0,7, né, trocas de ar por hora, e quando que a infiltração ela vai ocorrer. Tá? E ele, como padrão, também traz aqui, que acontece, né, 24 horas por dia, tá? E a gente consegue visualizar essa informação do cronograma aqui no menu da direita. Tá? Em seguida, eu preciso ajustar, né, configurar aqui os parâmetros de ventilação. Quando eu venho aqui na aba de HVAC, onde a gente ajusta, né, o sistema de climatização, aquecimento, caso tenha, tá, ventilação mecânica, uma das opções que a gente tem é justamente aqui a ventilação natural. Quando eu venho aqui para baixo, nós temos a opção de Natural Ventilation, né? A princípio aqui, para esse modelo, ele está desmarcado, então ele não está considerando a ventilação natural. Uma vez que eu marco, ele vai aparecer os principais parâmetros aqui que a gente pode configurar, tá? O próprio Design Builder ele já traz também alguns templates, tá? Que já traz algumas configurações já pré-definidas, dependendo do tipo de sistema. Tá? Então, traz aqui alguns sistemas de HVAC que a gente pode utilizar, né, de climatização. Um deles, né, que nós temos aqui no caso, é Natural Ventilation, né, ventilação natural, desconsiderando aquecimento e resfriamento. Né? Então, eu posso selecionar ele aqui, fazer algum ajuste, caso seja necessário, porque ele automaticamente já vai configurar todos os outros parâmetros que a gente tem aqui embaixo. Né? Então, quando eu seleciono o template de ventilação natural, né, então a ventilação mecânica já está desmarcado, né, aquecimento e resfriamento também já estão desmarcados. Né? Aquecimento de água, ele, por padrão, ele traz, mas a gente pode considerar ou não. E a ventilação natural, ela acaba já sendo marcada aqui. Então, ele já está considerando, para esse modelo, a ventilação natural. Tá? E a gente tem algumas formas de definir, né, qual que é a vazão de ventilação que a gente vai utilizar. Então, eu tenho 3 formas. Né? Eu posso selecionar aqui por zona, onde a gente estabelece, né, o número de trocas de ar, né, por hora. Eu posso utilizar o mínimo de ar externo por pessoa, né? Então, ele vai fazer a análise em função da quantidade de pessoas e da taxa de ar externo que eu atribuí, né? Ou eu posso entrar com uma vazão específica para a nossa edificação. Tá? Quando eu seleciono aqui por zona, eu posso ajustar aqui essa troca de ar, né? Então, ele está como padrão 5, né? Eu posso ajustar, por exemplo, aqui para 10 trocas, tá? E ele já entende que para cada zona térmica ele vai fazer essa troca de 10 trocas de ar por hora. Em seguida, a gente tem a operação, né, que mostra aqui para a gente como que essa taxa ela vai ser aplicada na nossa edificação. Tá? Ela vai ser em função aqui de um cronograma, ele já traz aqui um cronograma de ocupação para escritórios, né, que ele acaba seguindo esse cronograma, mas a gente pode criar um cronograma novo ou ajustar. Tá? E é interessante a gente verificar aqui que conforme essa ocupação ela acontece, ela vai sendo proporcional à taxa que a gente estimou. Tá? Então, se eu tenho, né, por exemplo, essa 10 trocas de ar, ele acaba sendo a nossa a taxa máxima. Né? Se a gente for ver no cronograma de uso, então até às 7 horas da manhã eu não tenho ventilação. Então, isso aqui, né, vai ser 0. Né? Das 7 às 8, eu tenho 25% de ocupação. Então, vai ser 25% desse valor. Tá? Depois aqui, por exemplo, das 9 ao meio-dia, eu tenho 100%. Aí eu vou ter a minha taxa máxima, né? Vai ser 10 trocas aqui por hora. Então, ele acaba seguindo, né, esse perfil de uso.
Tá? Eu tenho alguns outros parâmetros que a gente pode configurar, tá? Então tem aqui temperaturas limites, né? Então eu posso ajustar, por exemplo, uma temperatura externa mínima e uma temperatura externa máxima, tá? Então se eu colocar, por exemplo, que a temperatura mínima 15 graus, né? Se a temperatura externa for menor do que 15 graus, ele já não vai utilizar a ventilação natural, tá? A mesma coisa para a temperatura máxima, tá? Eu vou deixar desmarcado esse tipo de controle. E outro controle que nós temos aqui seria esse ΔT, né, que é um diferencial de temperatura, tá? Que ele basicamente faz uma diferença de temperatura entre a temperatura interna com a temperatura externa, tá? E ele, por padrão, né, ele tem esse ΔT como zero, ou seja, se a temperatura externa ela for maior do que a temperatura interna, a ventilação ela já vai ser controlada nesse sentido, ela já vai ser desativada, tá? Então ela só vai entrar em operação uma vez que a temperatura interna for maior do que a temperatura externa, né? Então se eu aumentar esse valor, ele vai fazendo esse delta, né, dessa diferença de temperatura entre a interna e a externa. Eu vou deixar marcado esse aqui, né, para ele fazer esse controle, para a temperatura externa, né, não ficar superior à temperatura interna, para ele desativar o sistema de ventilação, tá? Então essa seria um dos parâmetros que a gente pode configurar. E eu posso configurar também com relação a limites ali de temperatura interna, tá? Então quando eu venho na aba aqui de atividades, nós temos aqui alguns set points de temperatura, né? No mesmo local onde eu faço set point para sistema de aquecimento ou de resfriamento, eu tenho também para ventilação. E ele já está marcado aqui que eu tenho uma temperatura interna mínima, né? E ele está definido como 24 graus. Ou seja, se a temperatura interna for menor do que 24 graus, ele desativa, né? Não utiliza a ventilação natural. Ficou maior do que 24 graus, aí a ventilação natural ela entra em operação. Então eu posso fazer tanto essa análise aqui para a temperatura mínima, né? E também posso inserir, se for o caso aqui, uma temperatura máxima, tá? Eu vou deixar a temperatura mínima aqui também já ativado e a gente já pode realizar aqui então a nossa primeira simulação. Então já tem alguns parâmetros, né, pré-definidos ali de infiltração, né? Já colocamos ali uma troca de ar, né, de 10 trocas de ar por hora, e eu já posso então fazer aqui a nossa primeira simulação, tá? Então eu vou vir aqui em Simulation. Vou colocar para atualizar aqui os dados. Eu preciso definir um período, né? Então ele está como aqui 17 de agosto a 23 de agosto. Vamos pegar uma semana aqui de janeiro, né, do verão, então de 20 de janeiro até dia 26 de janeiro. Eu posso dar um nome para essa simulação. Eu vou dar um nome aqui porque depois a gente vai comparar com outros resultados, tá? Então vamos colocar ventilação natural com controle de temperatura, tá? Como que eu quero os intervalos de resultado? Então eu posso colocar por hora, né, sub-horário, vou desmarcar por dia e por mês. Time step aqui eu posso colocar 4 para a gente ter um resultado um pouco melhor. E o Simulation Manager é uma ferramenta que o Design Builder traz que permite que a gente realize múltiplas simulações, né, justamente para a gente poder depois comparar resultado. Então eu vou fazer uma simulação com controle de temperatura e outro sem controle de temperatura. Então eu vou deixar marcado aqui e eu posso dar então um OK, né? Quando eu dou um OK, ele já inicia, né, o processo. Como é para um período curto, né, de 7 dias, ele vai trazer os resultados aí de uma maneira, né, um pouco mais rápida, tá? Então, em alguns segundos, ele já conclui a nossa simulação, né? Então, aqui, ele já concluiu, eu posso já verificar esses resultados, tá? Então, se eu vier aqui, nessa primeira opção, eu posso abrir os resultados, né, em forma de gráfico dentro do próprio Design Builder, tá? Então, ele já está processando aqui as informações. E a gente consegue avaliar, né, como que está sendo a ventilação para esse período calculado, né? No primeiro momento ele não trouxe as informações, porque ele está apresentando aqui por dia, porém a gente definiu antes que era por hora, né? Então posso colocar aqui horário, ele já vai aparecer algumas informações, né? Vou colocar aqui no sub-horário, que a gente consegue visualizar isso de uma maneira um pouco mais clara.
Tá? Esse último gráfico aqui, ele já está apresentando para a gente a troca de ar, né? Quantas trocas de ar está acontecendo em função aqui do período. Tá? Então, a gente consegue perceber que nos primeiros dias aqui, eu não tinha ocupação, então não tinha a ventilação, né, natural. Ele tem um valor aqui que é um pouco maior, né, do que zero, que é justamente a taxa de infiltração, que era aquele 0,7 que a gente estipulou inicialmente. A partir do momento que eu tenho a ocupação, a minha ventilação, né, ela começa a aumentar, acompanhando ali o perfil de uso. Tá? Porém, a gente percebe que tem alguns pontos em específico, né, principalmente aqui, nesse começo, né, que ele tem uma queda nesse uso da ventilação. Aqui no último dia também, né, nessa segunda parte ele tem uma queda, muito provavelmente em função dos limites, né, de temperatura que a gente estipulou. Tá? A gente consegue verificar isso para cada ambiente. Então, por exemplo, se eu abrir aqui em circulação, a gente consegue visualizar isso de uma maneira um pouco mais clara. Tá? Então, para o ambiente aqui só da circulação, né, a gente tem esses gráficos aqui como resultados. Nós temos aqui no primeiro dia uma queda, né, na ventilação, né, em função dos limites que a gente estipulou, e a gente consegue confirmar isso no primeiro gráfico. Tá? Essa linha que está em azul escuro é a temperatura externa, e nesse exato momento ele ultrapassa a temperatura da sala. Tá? Então, em função daquele limite de ΔT que a gente estipulou, né, como a temperatura externa ficou maior do que a temperatura interna, ele desativa a ventilação. Depois que ela volta a diminuir, né, a ventilação ela é retomada. Tá? Aqui da mesma forma, e nesse último dia é mais evidente. Né? A gente consegue perceber que esse gráfico aqui da temperatura externa ele está maior do que a temperatura interna, então a ventilação, por um bom período aqui, ela acaba sendo desativada. Então aqui a gente consegue, né, de fato, verificar a influência aqui dos controles, né, para os nossos resultados.